que você precisa descobrir para encontrar e viver uma nova vida? Uma vida com conexão, com sabedoria, com presença, consciente de quem você realmente é. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Desperta Consciência, programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Descubra a sua verdadeira essência. É nela que mora a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso, a verdadeira paz, abundância e prosperidade com a vida. Começamos mais um programa agradecendo a mais um dia, agradeço a Deus, ao universo, pelo ver, pelo ouvir, pelo falar, coisas tão simples, mas tão essenciais. Agradeço a você também, agradeço a abundância que tenho e a abundância que está a caminho. Repita essas palavras todos os dias de manhã. Eu me permito prosperar e crescer. Precisamos nos permitir para encontrar aquilo que está encoberto ainda. Aquilo que vai nos trazer realmente a clareza, a luz que precisamos. Que por incrível que pareça, já está aqui, em nosso interior. Hoje vamos conversar um pouco sobre o que precisamos descobrir. Descobrir é tirar a camada que nos impede de ver. É tirar o véu que está nos impedindo de ver aquilo que realmente precisamos mudar. Vou colocar aqui um comentário. Descubra sua essência. Quando eu falo em descobrir, é sobre, de certa forma, aprofundarmos um pouco mais no autoconhecimento e conectar com uma verdade que sempre esteve aqui, mas as crenças, os bloqueios, o sistema ao qual a gente foi colocado nos tiravam essa atenção, nos tiravam essa conexão. Descobrir a sua essência não é fazer nada, não é você aprender nada, é você ser quem você realmente é. E talvez levamos muito tempo para aprender apenas ser, para aprender a aceitar, para aprender a não resistir, para aprender a não ir contra tudo o que acontece na nossa realidade. Por isso que, para nos conectar à verdadeira abundância, e a abundância é um dos maiores sentimentos que eu tive experiência com o autoconhecimento, que podemos dizer também uma maior paz interior, mas a percepção da abundância é: eu sou suficiente. Bom dia, Adriana. Eu tenho tudo. Eu sou o suficiente. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu sou mais do que eu esperava que eu era. Então, o sentimento de abundância é você se auto-reconhecer. E aí a gente começa a entender muita coisa da nossa realidade. A gente começa a entender por que a gente sempre viu a falta fora, né? Então, tem alguns pontos que você precisa descobrir na sua vida. E alguns pontos que talvez a maioria das pessoas que já passaram por essa terra e viveram apenas a sua história intelectual. Viveram apenas a história das crenças. A história de que contaram para elas. Expandir a nossa mente, expandir a nossa percepção e acessar uma nova vida e você se conectar com a sua essência é você não depender mais de história. Você viver do que é real. E assim como em um peixe dentro d'água, né? Um peixe no mar, se perguntássemos para ele o que é a água, ele não saberia dizer. O que é a água? Que ele sempre viveu, o que ele se lembra é que a água é tudo que existe. Ele não tem essa diferença. E assim acontece conosco. Bom dia, Andréia. E assim acontece conosco. Se perguntássemos para a gente o que é o silêncio,
não conseguimos perceber. O silêncio sempre existe, ele sempre está aqui. Observe que existe silêncio entre as palavras que eu falo. Perceba o silêncio que existe aí no ambiente onde você está. E quando eu falo perceber, porque ter a percepção é diferente de você apenas pensar sobre algo. Uma das coisas mais importantes, então, no autoconhecimento é desenvolver a percepção. O que é a percepção? Todos os seus pensamentos nascem de um estado de percepção, um estado de consciência. E se esses pensamentos eles estão, de certa forma, vivendo apenas dos paradigmas, das crenças, e aí você pode se perguntar, como que eu sei se meus pensamentos estão nascendo apenas de bloqueios, de crenças? Se existe essa pergunta, existe condicionamento. O autoconhecimento não é nada de que você vai ter certeza, mas você vai saber sem precisar responder. Existe algo a mais em nosso interior e algo muito mais profundo, que é a essência do ser que cada um de nós somos, que é a essência de Deus, que é a centelha divina, que é a luz, que é a chama realmente da vida, que é o entusiasmo, que é a verdadeira paz. Está no silêncio, está no espaço, mas a gente não percebe o quanto a gente não torna real, como o peixe dentro d'água, a gente não torna real o silêncio. A gente não torna real o espaço. É como se a gente só conseguisse ver, e de certo a gente só vê, né? Mas a gente só consegue, a nossa percepção está condicionada apenas ao que a gente vê. E a gente passa ao senso de existência aqui a depender apenas do que está manifestado em matéria. Por incrível que pareça, nossos pensamentos é uma forma de energia. Nossos sentimentos é uma forma de energia. As emoções propriamente ditas. O nosso corpo é uma forma de energia. E existe muita energia também que está invisível aos olhos. Energia de uma frequência mais elevada. E quanto mais elevada a frequência, menos vamos conseguir ver. Se você parar para pensar, tudo que a gente vê é tudo que está numa frequência abaixo da velocidade da luz, da frequência da luz. Tudo que a gente consegue ver é apenas o que bloqueia a luz, o que cria uma sombra, o que de certa forma bloqueia com que a gente veja o que está do outro lado. Por que é importante a gente se conectar a isso? Porque hoje mesmo tem muita tecnologia que está conseguindo expandir a nossa mente para isso. Você provavelmente está assistindo esse vídeo, essa live, através de uma conexão sem fio que você não vê. Mas por que é difícil cada um de nós aceitar com tanta facilidade, ou transcender, ou expandir a nossa imagem, a nossa visão, de que existe sim algo a mais que está presente aqui, que eu talvez não consiga sentir, que eu talvez não esteja percebendo ainda, ou seja, eu não tenho ainda a percepção. Por que é tão difícil para nós, para a gente? Porque agora criamos uma visão, uma autoimagem no conhecimento que já possuímos. E esse conhecimento que eu acabei de passar para você, por exemplo, descobrir a nossa essência é descobrir o que sempre esteve aqui, mas nunca tornamos real, nunca percebemos. E eu dei 2 exemplos simples, né? O espaço que precisa existir, o espaço que é essencial existir, e o espaço é vazio. A nossa mente vai olhar para o espaço vazio, mas não tem nada aqui. Outro ponto, o silêncio. Ele está entre todas as palavras que a gente fala. Existe silêncio aí onde você está, do contrário, você não estava me ouvindo. Quando percebemos o silêncio, quando olhamos para o céu estrelado, numa noite clara, né, que a gente vê a imensidão do espaço, ou um dia ensolarado, o que mais impressiona é essa imensidão. Mas o que a nossa mente diz?
Silêncio, o quê? Não estou ouvindo nada. Porque a mente, nossos pensamentos, eles estão vindo sempre de um núcleo apenas condicionado a crenças, a informações, a um conteúdo do passado que você já carrega. Então, o porquê que é difícil de compreendermos isso e porquê que existe essa conexão com a nossa essência através do autoconhecimento? Porque autoconhecimento não é você ter mais informações sobre você. Autoconhecimento é você se permitir se conectar com uma sabedoria que já existe na vida que você é, na vida que todos nós somos e que fizemos parte. É mudanças de paradigmas que mudam completamente a forma qual olhamos para a vida. Porque, inicialmente, é mudar a forma que você olha para você. Por exemplo, você não tem uma vida. Você é vida. Você é uma parte do todo. Você é uma vida em abundância. E por mais que a gente já escuta isso há 2000 anos, em que Jesus veio nos ensinar que somos vida em abundância, a gente não para pensar nisso. E a gente acha isso superficial. Não, é mais importante o meu trabalho, é mais importante o meu relacionamento, é mais importante isso que eu quero agora, o meu desejo. E por que isso acontece? Porque a maior descoberta da sua essência, a maior liberdade que você pode alcançar, a maior abundância, a maior prosperidade, é você saber o que você não é. Porque descobrindo, ou seja, tirando aquilo que você não é, descobrir é, né, deixa eu tirar isso que está me encobrindo aqui. É descobrindo, ou seja, você tirando tudo aquilo que está lhe impedindo de ver, que você vai se conectando, vai percebendo, ou seja, vai expandindo a nossa percepção para algo mais essencial. Por exemplo, um grande exemplo que é fácil de todo mundo utilizar como uma meditação já. A sua própria respiração. Quantas vezes no dia paramos para perceber? Quantas vezes no dia paramos para nos conectar à nossa própria respiração? A perceber apenas o nosso ar, inspirando, a gente inspirando e expirando. Quantas vezes? O quanto estamos no automático aqui, totalmente desconectado do agora. Aí a gente vai percebendo que o nosso eu, talvez o nosso eu condicionado, talvez a forma como você se vê hoje, não quer saber dessas coisas. Primeiro ponto que vou dizer para você, concentre em sua respiração por alguns minutos, porque é dessa forma que você tira a sua atenção de toda a paranoia, de toda a história, de todas as crenças. Você não precisa esquecer de nada e nem vai esquecer. Você só precisa perceber algo que sempre esteve aí. Isso é a forma de descobrir. A humanidade vive em uma jornada de descoberta desde sempre. Descobrimos o fogo e foi muito útil. Descobrimos as plantas que poderíamos comer, então muitas pessoas já não deixaram de morrer. Isso lá, né? Há milhões de anos, talvez. Só que a nossa própria evolução como seres humanos, no sentido de a nossa própria mente, é algo muito recente. E você perceber que, por exemplo, todas as escrituras da Bíblia são atuais, falam sobre os dias atuais. Por quê? Porque todos os ensinamentos de Jesus, todas as histórias contadas na Bíblia, é a sua história. Cada parábola que a gente pode ler no livro, que é um dos livros base aqui, que provavelmente deu partida a todos os outros livros de desenvolvimento pessoal, todo o conhecimento que as pessoas poderiam alcançar, é um livro de conhecimento. A Bíblia é um livro de conhecimento, melhor dizendo, de autoconhecimento. Por que eu falo isso? Porque a nossa mente, a mente humana, a nossa capacidade de armazenar informações, memória. A gente tem uma memória que você não sabe onde está. Onde está a sua memória? Só que a gente tem as percepções muito limitadas. Por exemplo, o nosso corpo é pura memória. É memória dos nossos ancestrais, das pessoas que estiveram antes,
dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Nosso corpo é tudo memória. Tudo carrega uma sequência de memória. Só que a gente acredita que memória é só aquilo que a gente está lembrando e o que está nos nossos pensamentos aqui, nos perturbando, dos fatos que aconteceram no passado. Então, nesse processo de evolução, fazer essa rápida reflexão, a gente acaba por nos identificar com o conhecimento. Essa é a verdadeira explicação da parábola de Adão e Eva. Então, você era você já foi essência, você já foi pura essência. E a essência é, quando éramos crianças não tínhamos o conhecimento. Principalmente quando éramos muito jovens, a gente nem saberia o que somos. Não é à toa que vários estudos provam que o bebê, até uma certa idade ali, a criança, né, até uma certa idade, ela acredita que ela e a mãe não estão separados. A gente, de certa forma, quando é criança, não criamos esse senso de separação. Quando somos bem jovens. Hoje, cada vez mais as crianças estão criando esse senso de separação. Mas como assim senso de separação? Porque nós possuímos um corpo separado, né? Em uma dimensão a gente está separado. Só que em uma outra dimensão, vamos dizer assim, em uma dimensão mais real, mais profunda, mais essencial, estamos todos conectados. Porque todos fizemos parte da mesma vida. Mas a partir desse conhecimento, ou seja, agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho a informação. Não, eu sou esse daqui, eu sou essa pessoa com essa personalidade, com esse corpo, com tudo isso. E aí eu passo a projetar nas outras pessoas também o que elas deveriam ser. A gente projeta então numa criança como que ela é, o que ela é. E tem uma expressão que eu já vi em vários livros de autoconhecimento, que acontecem com crianças e influenciadas, obviamente, pelas pessoas que estão à sua volta. A seguinte expressão: o Joãozinho é um menino, ele sequer sabe o nome dele. E sequer ele sabe pronunciar o nome dele, porque ele é um bebê, uma criança muito jovem. Um aninho, talvez não fale ainda. E nós mesmos já, os pais, né, já se direcionam ao Joãozinho da seguinte forma: cadê o Joãozinho? Na terceira pessoa. O Joãozinho, olha, cadê o Joãozinho? Quem é esse daqui? A gente mostra muitas vezes uma foto, né? Esse daqui, quem é esse daqui? É o Joãozinho. Ou seja, a gente vai criando uma imagem de quem a gente é na nossa própria mente, separada da nossa essência. O que falta para você descobrir a sua essência? Perceber que os seus pensamentos estão desconectados da sua verdade. E aí a gente passa a remoer e a alimentar pensamentos que mantêm uma estrutura de quem a gente é, só que é uma estrutura apenas no conhecimento. Aí agora você descobre o porquê que é difícil nos desfazer e não alimentarmos sempre a razão. Talvez você já ouviu essa frase, né? Você não tem como manter a razão e ter a paz o tempo todo. Ou você tem razão ou você tem paz. E essa é uma verdade. Ou você escolhe a razão ou escolhe a paz, porque se eu buscar ter a razão, eu vou estar discutindo até com a minha sombra. Eu vou estar contrariando, batendo até na minha sombra. Por isso que é importante você cada vez mais se conectar com essa verdade. E a verdade... E por que a sua imagem, ou a imagem que a gente cria de quem a gente é, nos separa de muita coisa que poderíamos acessar? É o que nos separa da verdadeira abundância, da verdadeira prosperidade. Por quê? Primeiro, porque a noção que você carrega de quem você é, que está no seu conhecimento, que você já possui do passado, ela está presa no tempo. O que é estar preso no tempo? A dimensão do tempo, ou seja, a nossa percepção sobre o tempo, ela fica no modo passado, presente e futuro. E o agora não é percebido pela mente. Eu só consigo perceber o quanto eu posso estar em paz. E eu só posso estar em paz. E só posso estar abundante.
Eu só posso viver a abundância, eu só posso viver a prosperidade no agora. O que a sua mente vai dizer na sequência? Impossível. Agora eu não posso aceitar. E é verdade, porque através da sua própria mente, ou seja, através do tempo, a mente psicológica é passado e futuro. São tempos que eles não existem em realidade. Só que é difícil voltarmos para a realidade. Por que é difícil você perceber que você não está na realidade da vida, mas está na realidade de seus pensamentos e da sua história? Porque não queremos nos desfazer de quem a gente é, mas queremos uma nova vida. Não queremos, melhor dizendo, queremos a mudança, mas não queremos mudar. Esse é o primeiro ponto que precisamos aceitar em qualquer transformação pessoal. Você pode dizer assim, ó, a sua mente pode pensar assim, ó, não, eu quero mudar, eu quero viver uma vida abundante, eu quero viver diferente. E você tem que aceitar, você não quer. Porque no primeiro ponto em que disser para você deixar uma verdade de lado, a gente se agarra a essa verdade. Verdade, eu falo no sentido de conceitual, uma verdade, um conceito. No momento em que fala assim, deixe para lá esse conceito, deixe para lá essa crença, deixa para lá esse julgamento, deixa para lá esse julgamento. Não precisa estar julgando. Julgando no sentido, não precisa estar definindo. Perdoa o erro dessa pessoa, no sentido de não precisa estar sempre julgando pelo que você aprendeu, pelas suas crenças. E a gente não consegue. Por que não conseguimos? Porque estamos apegados, identificados com aquilo que a gente acredita ser. E esse é o pecado original. O pecado original, criado lá na parábola de Adão e Eva, é o pecado que todos nós cometemos, só que é o único pecado. Todos os outros partem desse. Justamente porque quando eu não sei quem eu sou, e se eu não sei quem eu sou, que significa que eu estou vivendo apenas do meu conhecimento, ou seja, da dimensão conhecida, do que eu já conheço, das informações que me passaram. Nesse momento eu passo a estar inconsciente para quem realmente sou. Agora tem dois níveis de percepção de inconsciência. Talvez sempre lhe falaram e você sempre teve essa visão de que estar inconsciente é uma pessoa que está dormindo, está desacordado. Essa é a primeira interpretação que a gente tem de estar inconsciente, não é verdade? Mas tem uma inconsciência mais profunda. Tem uma inconsciência que as pessoas estão totalmente inertes, adormecidas, estão adormecidas para a vida, que é estar inconsciente para a vida e apenas estar vivendo do que você está pensando. Se a gente querer definir tudo que vai acontecer, saber, né, ter a certeza de tudo que vai acontecer, se a gente querer mudar o passado, como a gente está sempre querendo mudar, porque a nossa mente ela não aceita os fatos que já aconteceram no passado, e a gente fica preso no trauma, fica preso na busca de não compreender e não aprender como devemos levar a nossa vida aqui, a gente desconecta da vida. Tem 3 sentimentos que você poderia estar nesse exato momento se você estivesse realmente consciente de quem você é. É a paz, e a paz é quando nada eu posso fazer, ainda existe a paz da aceitação. Esquece, nossa mente não sabe aceitar. Uma das maiores libertações, uma das maiores liberdades que a gente pode alcançar é aprender a aceitar. O que é aceitar? Não é você não fazer nada sobre a sua realidade. É sobre você compreender, ter a sabedoria do que você pode mudar e o que não pode. E entender que na nossa situação de vida, ou seja, os fatos da nossa vida, as reações de outras pessoas, um imprevisto que acontece, aquilo ali eu preciso aceitar internamente para poder transformar, para achar uma solução. Porque se não existe esse espaço entre o que eu posso fazer e aquilo que eu não posso, eu estou sempre agindo no que eu não posso e me desconectando da minha essência, desconectando da minha verdade.
E é por isso que a gente tem que entender, e você entender que nesse estado de consciência, de identificação total com os nossos pensamentos, a gente não vê liberdade, a gente não tem opção de escolha. Para existir uma escolha consciente, precisa existir uma consciência, para um espaço de livre percepção. E essa foi uma das primeiras viradas grandes de chave que eu tive na minha vida, quando eu compreendi a expressão que, por exemplo, Jesus falou, talvez você já repetiu, talvez você já viu milhares de pessoas repetir, mas nunca parou para buscar entender. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí está uma dificuldade nossa em aceitar que uma certa pessoa pode errar com a gente, outras pessoas podem estar fazendo o mal, e a gente aceitar, porque aceitar é mais um termo, mais um conceito para definir o perdoar. E a gente aceitar, ou seja, ter esse espaço de percepção de que ele não sabe o que faz. Por que a gente não consegue? Por que eu tenho essa clareza e outras pessoas talvez que estão do meu lado não têm essa mesma clareza? Por quê? Porque eu preciso primeiro reconhecer em mim o que eu estou vendo fora. Então, enquanto eu não trouxe para a luz a minha ignorância, o que eu estava desconectado, eu não consigo reconhecer e aceitar o que o outro também está ignorando. E nesse estado de consciência da nossa mente, que é onde a maioria, talvez a humanidade ainda vive, a grande maioria das pessoas ainda vive, talvez todas as pessoas à sua volta ainda vivem, é nesse estado que existe a guerra, é nesse estado que existe. E a guerra que eu falo não é uma guerra, porque está existindo ainda também, né? A guerra mundial, a guerra entre países. Mas é nesse estado que existe a guerra também na nossa casa, a guerra no trabalho, a guerra no trânsito. Por quê? Porque eu sempre estou certo. Eu agora dependo apenas de um sistema de crença que me diz que eu estou sempre certo. Pare para analisar algo que nos liberta tanto se pararmos para fazer essa simples análise. Expande, né, a nossa mente. Tem muitas pessoas, muitos países fazendo guerra em nome de Deus. Então, eu tenho uma crença em Deus, a minha crença é melhor do que a sua. Se o seu Deus for diferente do meu, nós temos que se matar. Ou seja, nós estamos num estado de consciência completamente desconectado da nossa essência. Essa desconexão aconteceu lá atrás. Aconteceu na nossa identificação, nas crenças, na construção de quem a gente era, na personalidade. Por isso que todas as crenças, tudo que você hoje, de certa forma, tudo que você ainda vê como limitação, que está aí alimentando o medo, a insegurança, a falta de ação, ou talvez a falta de autoestima, né, de você se sentir capaz de mudar algo na sua vida, de você transformar, nasceu com as crenças, as informações equivocadas e muito superficiais que lhe passaram desde a infância. Que as pessoas que lhe ensinaram, lhes passaram de certa forma muito superficial. Então, não é mais sobreviver de uma crença, é sobreviver do que é real. E aí, se eu não descubro que esse eu, né, esse eu que a gente cria lá na separação da nossa essência, ele não quer admitir que está separado. Eu não vou admitir, não, eu estou separado da vida, ou eu não tenho vida. Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque de nada adianta eu estar só afirmando aqui e você não se questionar. Você não é vida em abundância? Você não sente a vida hoje? Talvez você perceber que está vivo agora não seja a coisa mais importante para você? Não. Para nossa mente, não. Para nossa mente não é, porque a nossa mente ela nem está no agora. Ela nem está consciente disso. E é por isso que você não tem como passar a vida inteira julgando as outras pessoas ou se julgando, né? Porque eu só consigo fazer um julgamento no sentido de eu só consigo condicionar o outro, eu só consigo colocar o outro em um rótulo, em uma caixinha, quando eu estou me vendo também como um rótulo e uma caixinha. E é por isso que Jesus nos ensinou.
porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu. Todas as pessoas que estão preocupadas em criticar algo na sua volta, estão preocupadas em colocar atenção na vida do outro, está refletindo uma falta de atenção na sua própria vida. Então, no mesmo momento que eu critico algo fora, critico no sentido de não de olhar, ter um olhar crítico ao ponto de analisar e se questionar, mas apenas acusar, apenas colocar certeza, isso é assim, essa pessoa é assado, significa que eu estou também dependendo apenas do meu condicionamento que está me julgando o tempo todo. Então, eu não consigo reconhecer que o outro não está no nível de consciência, no nível está inconsciente. Inconsciente é o quê? Como se estivesse dormindo. Está vivendo apenas do próprio sistema rodando automaticamente. É por isso exatamente que existe o termo despertar da consciência. Por quê? Porque é um despertar da sua essência. E despertar não é algo que você vai dizer assim, ó, agora eu vou despertar. Você precisa cada vez mais estar em paz com aquilo que você não sabe e quando você perceber que não está consciente, ou ainda quando você perceber que não é uma pessoa desperta, você vai se tornando desperto. Por quê? Porque não é preciso eu descobrir, como eu falo, todo o conhecimento que eu falo aqui, todas essas informações que estamos trocando aqui, é como se eu estivesse falando para a sua alma. Eu não estou falando para a sua mente. Estou falando para a sua essência. Por quê? Porque a mente, ela mente o tempo todo. E a mente, ela está o quê? Adquirindo essas palavras e convertendo em mais um conceito. Em mais uma axiologia. Dizendo assim, eu acho que eu sei o que ele está falando. Ah, eu acho que é isso. Ou, coisa estranha, isso não existe. A nossa mente, ela se apega sempre a dois níveis apenas de conhecimento. Aquilo que você sabe, por exemplo, eu sei que eu sei fazer um arroz. É um conhecimento que você tem a percepção que sabe. E tem todo outro conhecimento que você tem a percepção que não sabe. Né? Talvez você não saiba dirigir um automóvel, por exemplo. Então, você não tem carteira de motorista, você nunca fez uma autoescola, então você sabe que não sabe dirigir. Olha só, dois conhecimentos da nossa mente. Eu sei e eu não sei. Tem um terceiro nível que você talvez nunca parou para refletir ou nunca ouviu alguém falar. Que é o conhecimento que sequer você sabe que não sabe. Então, tem todas as coisas que eu sei fazer ou tem todas as coisas que eu carreguei aqui de conceito e informações na minha mente, mas tem um outro conhecimento que esse vem através da expansão, através do autoconhecimento, que é um conhecimento que você sequer parou para pensar que poderia ter. Sequer você parou, poxa, eu poderia conhecer o que é o medo e não ter mais medo? Será que eu tenho um outro conhecimento que eu poderia adquirir, que é um conhecimento que não vem através apenas de informação, mas vem através de um sentimento, de uma verdade, de um saber para além da informação? É justamente por isso que todas as palavras, e é justamente por isso que eu falei, que eu não estou falando para a sua mente, eu estou falando para a sua alma, para a sua essência. Porque aí em seu interior, muito do que eu falo, talvez você já perceba que é verdade, mas você não entende e a sua mente quer entender. Né? Ela quer transformar em um entendimento. Por isso que hoje eu comecei falando de que descobrir a sua essência é descobrir o que sempre esteve aqui, fora, mas que também existe dentro. Por exemplo, como o silêncio. Em seu interior existe um silêncio, existe uma paz, existe uma dimensão mais real e eterna, assim como existe fora. Por isso que para o barulho de dentro, quando a nossa mente está nos importunando muito, nós estamos estressados, ansiosos, nervosos, estamos desequilibrados da nossa naturalidade, a gente fala, e você talvez já ouviu essa expressão, para o barulho de dentro, o silêncio de fora. Para o barulho de fora, o silêncio de dentro. Talvez hoje você precise de um silêncio de fora
para o seu silêncio de dentro despertar. Talvez você precise silenciar dentro para você conseguir perceber e compreender um pouco mais da vida à sua volta. E é justamente isso que acontece. Mas a nossa mente nega, né? A gente nega, e você entender que estamos sempre negando, de certa forma, a nossa própria luz, é um dos primeiros pontos, é um dos primeiros passos. Por que a gente nega a nossa própria luz? Porque dependemos apenas daquilo que já conhecemos. Por isso que a jornada de autoconhecimento não é uma jornada de você ter mais informações sobre você. Não é você, agora eu preciso ter mais certezas. Não, isso a gente já foi treinado há muito tempo. A viver dependente de certezas. E essa conexão de descobrir nossa essência nada mais é do que você perceber o que sempre esteve aí. Um ponto que eu sempre trago, e por isso que eu comecei a live de hoje falando sobre o silêncio, é porque são coisas essenciais que sempre estiveram aqui, mas que a nossa mente não percebe. Mas a nossa essência sim. Por isso que eu digo que eu falo para a sua essência, não falo para a sua mente. A sua mente vai transformar em um conceito, mais uma informação, vai se dispersar rápido e já vai sair da live. E quem, de certa forma, se permite ouvir, quem se permite, não, eu preciso um pouco mais de conexão, de paz. Significa que você mesmo já está se permitindo, você mesmo já está se conectando com essa verdade. Então, é muitas formas de a gente dizer essa conexão. Uma delas é compreender, então, os ensinamentos, como eu falei, da Bíblia, que nos trazem a visão correta do que realmente somos, porque, olhe lá em Gênesis, né, 1:26. Somos a imagem e semelhança do Criador. O que isso muda na sua vida? Você é a imagem e semelhança do Criador. Se você não sabe internamente o que é ser imagem e semelhança do Criador, o que muda para você eu dizer que você é imagem e semelhança do Criador? Talvez não mude nada e, de certa forma, não muda nada. Você apenas pegou o conceito. Olha só, você pode estar lendo a vida inteira a Bíblia ou lendo todos os dias. De certa forma, alguma transformação vai ter, né? Se você se confirmar todo dia, né? Da repetição, da frequência, provavelmente vai mudar. Você dizer, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas quem que passa a vida inteira repetindo isso todos os dias? Mas você pode ler durante toda a sua vida esse versículo da Bíblia e não fazer diferença nenhuma na sua vida. Por que não faz diferença na sua vida? Porque o que lhe prejudica, o que lhe condiciona, o que lhe tira a abundância, a paz, não é o que outra pessoa fala para você, é o que você tem sobre você. Acabei de dizer, eu posso dizer para você, eu posso olhar nos seus olhos e confirmar com a maior verdade da vida. Você é imagem e semelhança do Criador. Você tem o poder de transformar aquilo que você deseja. Mas isso não altera a nossa vida. É por isso que o sucesso perante a sociedade, ele é ineficaz e ele de nada adianta. Por exemplo, poderia ter milhares de pessoas à sua volta agora dizendo que você é um sucesso. Você é a pessoa mais bem-sucedida. Veja só, você tem a vida. Veja só, você pode respirar agora. Veja só, você tem o dia de hoje. Veja só quanto sucesso você tem. Isso não muda nada na sua vida. Por quê? Porque o que está lhe condicionando é o que você carrega na sua mente sobre você. Ou seja, a sua imagem que você carrega sobre você, na sua mente. De quem você é, o conhecimento que você tem sobre quem você é. É por isso que de nada adianta as pessoas dizerem que a gente é bom, que a gente é ruim, isso é tudo uma ilusão. Porque o que realmente nos traz a verdadeira paz e conexão é o que eu sou para mim. É o eu sou. O que eu estou sendo. E o eu sou depende muito da sua imagem, da sua visão que você tem sobre você. E a verdade é, se você tem uma imagem de uma pessoa limitada, que necessita, que sofre muito, que tem muitas dificuldades, infelizmente você está dependendo apenas de um pensamento muito superficial. E você tem que tomar consciência de que esse pensamento é apenas a reprodução automática de um sistema de crença. Por quê? Porque
porque você não é capaz de pensar nada além da perfeição sobre você. Tudo que você pensa para além, tudo que você pensa que não é a perfeição, é você criando um julgamento através de uma experiência de outra pessoa. Porque todo julgamento que eu tenho aqui, se eu for parar e começar a pensar do meu eu lá atrás, ou como eu era, da forma que eu era, porque a partir do momento que você se conhece, em essência, o seu nível de pensamento, ou seja, a sua criação dos seus julgamentos, dos seus pensamentos, muda completamente. Mas se eu fosse pensar lá atrás, eu ia pensar o quê? Pensar como os professores que me ensinaram a pensar, ou seja, a experiência deles. Mas muitas vezes essas pessoas também não fazem o que elas estão repetindo e nos ensinando, não tiveram na experiência delas. E a gente vai passando assim, ó, um passando informação para o outro, sem ninguém estar na sua própria experiência. O que é a experiência? É o agora. Você não tem como definir esse momento através de um conhecimento do passado. E não é necessário. Veja o quanto somos injustos conosco mesmo. A gente passa a julgar a nossa imagem, ou seja, quem a gente é, o que a gente pode, o que a gente não pode, através de experiências de outras pessoas. E principalmente porque todo auto-julgamento vem através de uma comparação. Todo julgamento vai vir através de uma comparação. Bom dia, Mari. Então, se você está se julgando, você está julgando a própria imagem, a imagem se auto-punindo. Não é a sua essência. E a gente depende muitas vezes desse julgamento. Então perceba, não consigo perdoar o outro sem antes eu me perdoar. Eu não consigo aceitar o outro como ele é sem eu aceitar como eu sou. O que é o aceitar? É eu simplesmente tornar perceptível que, de fato, eu estou desconectado da vida. Descobrir a nossa essência é descobrir que estamos desconectados da vida. E essa é uma certeza ou um autoquestionamento que eu quero carregar por toda a vida. Sempre atento. Orai e vigiai. O que para você é orar e vigiar? Será que é orar e vigiar, orar para Deus? Será que Deus precisa da sua oração? Será que Deus precisa da sua oração? Ou somos nós que precisamos de nós mesmos? Somos nós que precisamos dele? Será que Deus precisa que você diga para ele o que tem que acontecer na sua vida? Ou a gente não está conseguindo soltar e, de certa forma, se concentrar naquilo que realmente... A única coisa que podemos, né? Que é esse daqui. Então, se você vive e está passando por uma realidade de dificuldade, tenha certeza disso. É apenas a reprodução automática das suas crenças e percepções condicionadas. É sinal que a gente não está vivendo a vida, está vivendo da nossa própria memória e da imaginação. E, por incrível que pareça, a nossa imaginação, quando vivemos apenas desse nosso eu condicionado, a gente está apenas recriando o futuro e não aceitando o agora. A gente não quer viver o dia de hoje por completo, a gente não vê como esse dia pode ser melhor. Faça essa pergunta para você: como eu posso melhorar o dia de hoje? Como eu posso experienciar melhor o dia de hoje? A gente não se faz essa pergunta. A gente fica vivendo no modo automático. Bom dia, Bruna. Gratidão, Mário, também pela presença. Então, se eu não estou vivendo o dia de hoje, talvez eu não esteja vivendo a vida, talvez eu esteja vivendo do condicionamento. E talvez o meu papel aqui é cada dia mais aprender a mostrar para você o que é condicionamento. Porque você não tem como descobrir, e essa é uma ilusão, de novo, da nossa mente, você não tem como descobrir um novo estado de consciência. O que será que é? Você vai imaginar sempre o que já está no seu conhecimento do passado. Então, esquece, não precisa imaginar o que é você estar abundante. Sabe o que você precisa imaginar? Porque, pense comigo, se falar para a maioria das pessoas hoje o que é ser uma pessoa abundante, vai vir na mente delas. Para a maioria das pessoas, talvez para você já não venha mais isso, mas dinheiro, carro, casa, festa. E isso sequer está conectado à vida, à verdadeira abundância. Então, não imagine o que é um novo estado de consciência. Você está imaginando, está criando um novo véu, está encobrindo novamente a realidade. Esteja cada dia mais, ou melhor, se permita cada dia mais perceber o que não é.
Perceber o que é inconsciência. Quando eu percebo que eu não estou presente, por exemplo, estar presente. O que é estado de presença? Não tente imaginar. É você saber que os seus pensamentos não estão no agora. Então, quando eu percebo que o meu pensamento não está no agora, eu não estou presente. E você se questiona. Puxa, eu não estou presente novamente. Eu estou aqui pensando no futuro. Não estou presente novamente. Estou aqui lembrando coisas do passado. E esse é o caminho. É o caminho de você perceber. Para finalizar nossa live de hoje. Você já foi uma pura essência. Você passou ao estado de identificação total com os pensamentos e conhecimento da nossa mente. E é nesse momento que a gente passa ao nosso, de certa forma, ao nosso estado de inconsciência. Só que é uma inconsciência inconsciente. A gente não sabe, ninguém torna-se consciente dizendo assim, ó, eu sou uma pessoa inconsciente, vou continuar assim. Não. Essa parte, ela é inconsciente para nós. Ou seja, eu sou uma consciência inconsciente. Quando a gente é bebê, você é pura consciência. Um bebê é uma pura essência divina. É a pura vida. Não tem conteúdo ali, não tem um monte de pensamento, não tem um monte de história. Vive o presente. Por isso que a criança vive o momento presente. Por isso que Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus, o reino de Deus, é de quem é semelhante a elas. Então uma criança é por essência, ela não tem um monte de história para estar contando sobre o seu passado, sobre o futuro. Está vivendo hoje por completo. Só que aí a gente passa a ter conhecimento para quê? Para conseguir descobrir quem a gente é. Para a gente ter o nosso propósito aqui, para a gente, de certa forma, presenciar a vida. Para, através dos nossos próprios olhos, Deus observar a vida. A nossa essência. Ou seja, nós estamos aqui para tornar o universo consciente. Aí a gente passa o que? A viver da nossa história só. E com isso a gente ignora toda a outra parte, que é o agora, que é a vida. E aí o que acontece? Passamos a viver inconsciente para quem a gente é. Se eu estou inconsciente para quem eu sou, eu vou me identificar com tudo que eu acredito que me dá um senso de existência. Para esse eu que eu criei na mente. Esse é o estado de inconsciência inconsciente. Eu saí da consciência inconsciente e fui para a inconsciência inconsciente, que é a total identificação com os pensamentos. Então, eu já não diferencio mais se aquilo que eu estou interpretando da realidade está mostrando o que é a realidade ou está mostrando apenas as minhas crenças. E aí, nesse estado de inconsciência inconsciente, eu estou sempre julgando o mundo como eu acharia que deveria ser o certo e errado, e não como ele é. E eu julgo e eu defino Deus como ele deveria ser, não como ele é. Porque agora já foi passado para você todas as informações e crenças do que é Deus, como ele é, das leis que você deveria seguir, porque são os valores que a gente acaba adquirindo dos nossos pais, dos nossos professores, dos doutrinadores, e valores podem estar totalmente distantes de princípios, que princípios são atemporais. Por exemplo, o princípio da verdade. Verdade é uma só. Não há momentos que deveríamos mentir, mas a gente acaba mentindo para nós mesmos. Por quê? Porque esse eu é um falso eu, é uma imagem superficial que você tem sobre você. É ela que se sente oprimida. A imagem que você tem na sua mente sobre quem você é. É ela que se sente triste. Ela que cria insatisfação, sofrimento. Porque ela está inconsciente de quem ela é. O despertar da consciência, a expansão de consciência é, de certa forma, agora você... O próximo nível, depois de inconsciência inconsciente, é inconsciência consciente. Você começa a tomar mais consciência. Você começa a se questionar. Poxa, é verdade, tudo que eu penso aqui está me mantendo apenas nesse estado de consciência. Por isso que o próximo nível, para quem está completamente no ritmo hipnótico, tornando só dependendo dos pensamentos, passado e futuro, medo, e tudo que vê acha que é real, e tudo acredita em tudo, e tudo lhe causa medo, é você apenas reconhecer a inconsciência. Ninguém sai da inconsciência para a consciência total. A não ser que exista um fato muito que rompa realmente
com a sua imagem anterior. Como o próprio Eckhart Tolle, né, do autor do livro Poder do Agora, conta na história dele, que rompeu completamente. Mas a maior parte de nós precisa ir descobrindo a sua inconsciência. Ou ainda a gente descobre que estamos inconscientes para a vida e vamos buscando uma conexão diferente. Vamos buscando práticas diferentes. Vamos buscando um conhecimento como esse que a gente está conversando e a gente está compartilhando aqui. Por quê? Porque aí você vai percebendo que aquele sistema anterior já não serve mais. Foi algo que eu fiz, questionar as crenças. Peraí, aqui Jesus está dizendo para fazer isso, mas essa pessoa está me dizendo para fazer isso, mas ela não faz. Mas eu já li outros livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, que bate muito com isso que Jesus está falando, mas a minha interpretação que eu tenho das crenças, da religião não estão batendo. E aí a gente percebe o autoconhecimento, ou melhor, a espiritualidade, é para quem quer. Uma frase muito conhecida que eu não vou saber de quem é agora, mas o autoconhecimento é você pegar, ou melhor dizendo, a religião a gente coloca toda a glória em uma garrafa. E aí as pessoas pegam e dizem, agora você tem a garrafa. Tá aqui, agora a garrafa com esse líquido precioso é sua. O autoconhecimento e a espiritualidade verdadeira, você experimenta o líquido da garrafa. Você não depende mais agora de um conceito, uma crença externa. Você agora experiencia a vida, prova a si mesmo. Então, o próximo nível de estarmos inconscientes e passarmos ao estado de consciência é você perceber o quanto está inconsciente para coisas essenciais, para o agora principalmente, para uma conexão maior com o silêncio, para o seu alto amor, para uma vida completamente nova. Então, por isso que a gente precisa acordar para esse novo estado de percepção. Tem uma partezinha que eu vou ler agora para vocês do livro O Novo Mundo, Despertar da Nova Consciência, que está muito conectado a isso que a gente falou hoje e que eu abri aqui aleatoriamente, mas que são palavras de Eckhart Tolle, não só sobre essa nossa conexão, mas para ver que muitas vezes como a gente está separado da nossa verdadeira essência. Amar é reconhecermos a nós mesmos no outro. A alteridade então se revela uma ilusão que pertence ao reino puramente humano, o reino da forma. Lembra que eu falei no início dessa live que a gente acaba se identificando com conteúdos, com informações, e agora a gente vive só de conceitos. E agora você atribui conceitos a outras pessoas porque carrega conceitos sobre você. E é por isso que é uma das maiores verdades difíceis de a gente aceitar também, que a gente só consegue ver no outro o que a gente carrega já, o que a gente vê em nós. Por que isso? Peraí, eu estou vendo o outro parece uma pessoa ruim, será que eu sou uma pessoa ruim? Não é você que é uma pessoa ruim. É que essa forma de pensamento, o reino da forma, como ele fala aqui, é o que lhe prejudica de ver algo a mais, de ver a essência do outro também. E a gente fica preso nessa superficialidade. A gente fica preso na desconexão com a nossa essência. E nossa energia se perde, porque a gente fica apenas julgando o mundo e mantendo esse eu condicionado. E ali a gente não sabe o que é amar, porque a gente está amando o quê? Muitas vezes aquilo que para a gente faz um sentido, para esse nosso eu condicionado. O anseio por amor que existe em toda criança é o anseio por ser reconhecida não no nível da forma, mas no plano do ser. Lembra que eu falei que a criança é pura essência e ela tem a necessidade, muitas vezes, de amor, de atenção, só que é confundida já com o mundo aqui da forma que os pais já dão uma forma e já botam numa caixinha. E já botam numa caixinha e já acabam aprisionando, de certa forma, colocando todos os medos, porque quer ter o quê? Controle. Outro dia ainda fiz um post até que foi bem aceito, assim, e que teve bastante repercussão. Por quê? Porque amar não é ter controle. O controle vem do medo que quer criar a manipulação. Então, se você sente medo, foi manipulação de outras pessoas, mas foi inconsciente também. E por que amar não é ter controle? Porque ter controle é do ego. Ter controle e buscar manipulação
é da nossa própria mente, é do ego. E aí, o anseio por amor que existe em toda criança é o anseio por ser reconhecida não no nível da forma, mas no plano do ser. Quando os pais distinguem apenas a dimensão humana da criança e negligenciam o ser, elas sentem que o relacionamento é insatisfatório, que algo essencial está faltando. Mas isso está, de certa forma, inconsciente para os pais, né? Assim, poderão acumular dor e, algumas vezes, até um ressentimento inconsciente em relação aos pais. Por que vocês não me reconhecem? Isso é o que a dor e o ressentimento parecem dizer. Veja só. Vou ler mais um pedacinho porque é muito interessante essa parte. Sempre que alguém nos reconhece, isso traz a dimensão do ser, mais plenamente para o mundo, por meio de nós mesmos, por meio de nós dois. Esse é o amor que redime o mundo. Tenho falado sobre isso de modo mais específico no que se refere aos filhos. Porém, essa é uma questão que se aplica a todos os relacionamentos. Diz-se que Deus é amor. No entanto, isso não está certo. Deus é a vida única, que está nas incontáveis formas de vida e além delas. O amor implica dualidade. Quem ama e quem é amado. Sujeito e objeto. Portanto, ele é o reconhecimento da unicidade no mundo da dualidade. Isso é o nascimento de Deus no mundo da forma. O amor torna o mundo menos terreno, menos denso, mais transparente para a dimensão divina, a própria luz da consciência. Então, a gente facilmente confunde amor com apego. E o apego corrompe o amor. Porque o apego, ele nada mais é do que um condicionamento. Estamos botando a pessoa numa caixinha. E o que gera o apego? Se a pessoa não é da forma que deveria ser, se ela não é como eu gostaria que fosse, eu não aceito. E se amor é ver no outro parte de mim, é ver o outro uma parte de mim, ou é ver o que eu vejo no outro, o que eu vejo em mim ver no outro, o amor ele existe, mas só trouxe essa breve expressão aqui porque está muito conectado a essa nossa conexão com a nossa essência. Talvez o que falta para você seja o primeiro nível, né, do despertar, é você começar a realmente a se amar. Por que a conexão com a nossa essência é a conexão de nos tornarmos um novamente com a existência? Uma unidade. Justamente por quê? Porque estamos separados da nossa própria existência. Como que a gente vive? A gente vive dependendo do que os pensamentos nos dizem. E os pensamentos nada mais são do que um julgamento, um entendimento que você carrega. O que está para além desse entendimento? Se não existe consciência, não existe conexão. Então, quanto mais a gente percebe que eu estou desconectado da vida, não estou sentindo a vida, eu estou aqui, mas não faço uma respiração consciente no dia, eu não estou percebendo algo a mais, eu não contemplo mais a vida. E são sinais, né? Muitas vezes pessoas estão completamente desconectadas, não conseguem ficar sem um barulho, sem ouvir um barulho, estão sempre com a música ligada, ou estão sempre buscando algo para fazer, a gente está sempre desconectado da nossa maior grandeza, que é presenciar a vida. Então, de certa forma, a gente está desconectado da nossa essência, desconectado de Deus, desconectado do que nos traria a verdadeira paz. Lembre-se disso. Para existir fé, não pode existir medo. E se existe medo, é porque não existe compreensão, não existe clareza. Então, se você... E medo aqui, medo é sempre uma crise de identidade. Medo é crise de identidade. Estresse é crise de identidade. Ansiedade é crise de identidade. Por quê? Porque todos esses sentimentos nascem do eu criado na sua mente. Da sua imagem, da imagem que você criou sobre você na sua mente. E essa imagem, ela nunca vai estar feliz, nunca vai estar completa, nunca vai estar em paz. Você tem que começar a se conectar a uma verdade maior. A devoção é importante, a fé em Deus é importante, porque é um dos pontos, assim, talvez
3 pilares essenciais para o autoconhecimento: devoção, conhecimento e disciplina. 3 pontos. A devoção é: eu preciso acreditar naquilo que eu ainda não vejo. Eu preciso colocar fé na minha transformação. Fé não é ter certeza do que vai acontecer nem como vai se dar. É você colocar a certeza. Existe um Deus que está em tudo e em todos. Mas eu preciso me concentrar na fé de que eu vou começar a sentir, a me conectar com a sabedoria maior. O conhecimento é isso que a gente está transmitindo aqui. Estamos falando informações, nós estamos trazendo conhecimento. Conhecimento expande. Mas você tem que perceber que a principal parte do conhecimento é você não ficar dependente dele. Você usar ele apenas como uma ponte para se conectar a algo maior. E a disciplina? A disciplina é a nossa mente, ela carrega o ritmo hipnótico. Talvez hoje você é disciplinado para fazer muitas coisas que não deveria. Essa parte de, eu não sou disciplinado, é uma ilusão. Todos nós somos disciplinados. Por exemplo, no passado eu era disciplinado a maratonar uma série de Netflix, desses streamings. Eu era disciplinado. Talvez hoje você seja disciplinado em comer um alimento que não deveria, por exemplo. Você é disciplinado. É o ritmo hipnótico da nossa mente. A gente tem que nos disciplinar a criar hábitos que nos conectam à nossa verdade, que nos trazem paz, abundância. Tem algo mais essencial e algo que mais importante na nossa vida? Se eu não estou em paz, eu não consigo experienciar em paz em nenhum momento. Se eu não estou mais conectado, se eu não aprendo a aceitar a vida como ela é e transformar isso daqui, eu não consigo experienciar nenhum momento por completo. E é isso que me distancia realmente da vida que eu sou. Vamos fazer um excelente e abençoado dia com muita conexão e lembre-se de se lembrar. Você está sempre no aqui e agora. Precisa a todo momento. Você está lá, vou lá lavar uma roupa agora, vou fazer isso daqui. Observe sua mente. Se questione. O que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Essa pergunta você pode se fazer sempre. É isso que vai trazer clareza e mais conexão. Faça uma respiração consciente. É isso que vai trazer conexão. E é a prática, é a fé, é o conhecimento que vai nos libertar. Gratidão a todos que estiveram presentes pela troca de energia. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele sempre quer. Tchau, tchau.